pois é, ninguém mais ninguém menos que Christina Hodson foi escolhida para ser a roteirista do filme do Batman do DCU, Batman Bravos e Destemidos, segundo o site The Hollywood Reporter, e a galera está simplesmente louca, alucinada e extremamente preocupada porque ela é a roteirista também de Aves de Rapina e Flash, 2 filmes que foram bem complicados, né? Então eu trouxe aqui a matéria do The Hollywood Reporter para a gente analisar e também o IMDb desta moça para a gente fazer uma análise, né, do que ela já fez, se é bom, se não é, tá bom? E também a repercussão da galera. Eu trouxe aqui algumas páginas pra gente ver aqui o que o pessoal tá falando, inclusive páginas que são muito fãs do James Gunn, né, que estão preocupadas aí com a escolha, e eu quero repercutir tudo isso com vocês nesse vídeo aqui. Eu sou o Saulo Ferreira, seja muito bem-vindo ao Conversas de Nerd. Tudo bem com você aí do outro lado? Eu espero que sim. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, porque estou sempre aqui falando de polêmicas, notícias, análises de filmes, séries, quadrinhos, e como vocês podem ver, estou de volta, né? A galera que acompanha aqui o canal sabe que eu estava viajando, gravando uns vídeos mais diferentes fora dos estúdios Conversa de Nerd, mas agora já estou de volta aos estúdios e estou aqui para conversar com vocês, tá bom? Nesse formato mais descontraído, pra gente analisar, pessoal, porque, na boa, isso aqui me pegou de surpresa, tá bom? Vamos analisar, então, o que o The Hollywood Reporter falou. Meio trava-língua de falar, né? The Hollywood Reporter. Mas, enfim, o filme do Batman, né? Brave and the Bold, contrata Christina Hodson para escrever o roteiro para DC Studios. E aí eles afirmam que o Andy Muschietti, né? O Muschietti, permanece envolvido como diretor, enquanto o estúdio adota uma abordagem cautelosa em seu desenvolvimento. Essa informação de falar, né, que a abordagem está sendo cautelosa, é boa, né? A gente já pode ter aí uma certa esperança, porque eles não estão produzindo qualquer coisa de qualquer jeito. Isso aqui não dá o benefício da dúvida, né? Isso aqui é uma boa informação, lembrando que ainda não é uma confirmação, pelo menos enquanto esse vídeo está sendo gravado, oficial, de que ela seja roteirista, né? Mas se o The Hollywood Reporter falou, provavelmente é verdadeiro, tá? Dando o histórico aí de notícias, de confirmações, geralmente eles acertam, então se eles falaram, provavelmente é porque realmente vai ser assim. E aí eles explicam aqui, né? Christina Hodson, conhecida por seu trabalho em grandes franquias de filmes de ação, está trabalhando em um filme do Batman para DC Studios, confirmou o The Hollywood Reporter. Hodson está escrevendo The Brave and the Bold, né, Os Destemidos, o projeto de longa-metragem centrado em Batman e Robin. Nesta versão, Robin é Damian Wayne, o pré-adolescente assassino criado por assassinos, que também é o filho que Batman nunca soube que tinha. E aqui, pessoal, eles estão cravando, segundo a informação oficial lá do anúncio do James Gunn em 2023. Tem um vídeo aqui no canal com o grande Luca Gonçalves. Um beijo, um abraço, meu amigo. E aqui a gente está falando que o Damian Wayne não deveria ser o primeiro Batman, aliás, o primeiro Robin ao lado do Batman nesse primeiro filme, porque isso significa que o Batman do DCU já teve outros Robins, né? O Dick Grayson, o Jason Todd, o Tim Drake, ou pelo menos o Jason e o Dick. Então, tipo assim, já de novo a gente vai ter um Batman experiente, um Batman mais velho, como aconteceu com o Ben Affleck. Então a gente sempre, quando pensa nisso, acha que é estranho, né? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês lerem aí na tela comigo. Então, opa, ficou meio estranho aí, mas vamos seguir, porque eu quero lançar esse vídeo aqui o quanto antes, então não vou ficar editando não, porque a gente tá nessa fase aí, né? Antidopamina, faz bem para todo mundo. Mas enfim, eu acho que tá meio arriscado. Espero que essa confirmação aqui seja apenas em cima do que o James Gunn anunciou e não porque eles sabem que de fato vai acontecer, porque o James Gunn já falou que teve sim mudanças desde a primeira versão do roteiro. Então eu espero de verdade que eles tenham voltado atrás e que eles tragam uma saga do Batman com os Robins, com calma, explorando uma trilogia, ou quem sabe até mesmo mais filmes. Né? Mas eles fizeram isso aqui e eles falaram isso aqui e afirmaram o seguinte: não está claro em que estágio está o processo. O site do Hollywood Reporter sempre acontece isso, né? Mas enfim, não está claro em que estágio está o processo de escrita de Brave and the Bold. A DC Studios não comentou sobre o envolvimento de Hodson. Foi o que eu falei pra vocês, né? A DC oficialmente ainda não falou nada, tá bom? Mas a fonte do The Hollywood Reporter é muito boa, então acho que a gente pode acreditar que vai acontecer sim, tá bom? Por exemplo, aqui eles estão falando, uma fonte afirmou que o roteirista vinha trabalhando no novo projeto desde pelo menos o outono. Outra fonte disse que levaria algum tempo até que um rascunho definitivo fosse apresentado, já que o estúdio está adotando uma abordagem cautelosa em seu desenvolvimento. E realmente, James Gunn estava falando, né, que tinha já
um roteirista trabalhando no filme e tudo mais, né? Mas era uma coisa muito misteriosa, não tinha muitos detalhes. Mas agora, né, segundo eles, é a Christina Hodson que está trabalhando. E isso aqui é bom, tá, pessoal? É um rascunho definitivo, né? E uma abordagem cautelosa, como eu falei para vocês, isso é um bom indicativo, né? Só que é esta senhora aqui que escreveu Aves de Rapina, né? E a, como que é? Fantabulosa Emancipação da Arlequina. E também Flash, né? Esse que é o grande problema. Eu já vou opinar mais aqui, mas vamos primeiro ver aqui o que eles estão falando, né? A DC enfrentou ocorrências conflitantes no desenvolvimento do seu filme do Batman. James Gunn e Peter Safran, que lideram a DC, anunciaram um projeto, né? Desde o início do lançamento da divisão de filmes super-heróis em 2023, como eu falei pra vocês. O Andy Muschietti, que dirigiu The Flash para Warner Bros. E a antiga divisão de filmes da DC estava a bordo para desenvolver e dirigir o projeto. Mas encontrar um roteirista e uma abordagem para o material provou ser por muito tempo uma tarefa difícil, olha só. Claro, né, porque assim como o James Gunn já vem falando bastante tempo, embora muitas pessoas ainda insistem, né, em falar que não, que o Pattinson vai ser o Batman do DCU, o James Gunn já falou várias vezes, não é um outro Batman, é uma outra abordagem. Então, encontrar um roteirista e uma abordagem para o material, como eles falam aqui, provou ser uma tarefa difícil, e realmente é, porque é trazer uma versão única, né? Tem que ser um Batman diferente do que a gente viu para esse universo, que é uma coisa diferente, que tem uma proposta nova. E é por isso que eu sempre falo aqui para vocês, sempre advoguei que o Batman do Robert Pattinson não pode ser esse Batman mais fantasioso que conversa com o universo fantasioso, um universo fantástico do Superman, tá? Cheio de meta-humanos e tudo mais. Funciona melhor no universo do Matt Reeves, tá bom? Eu vou continuar defendendo isso e eu acho que faz sentido. E eles continuam aqui, né? O Muschietti continua envolvido, mas sua participação definitiva depende de vários fatores, incluindo cronograma e disponibilidade. Então aqui, mais um salve aí pro meu amigo Luca, que não é nem um pouco fã do Muschietti. Ainda há esperanças de que esse cara não dirija o filme. Embora eu não ache que ele seja tão ruim assim, tá bom? O Flash é um filme bem problemático, mas o cara não vive só de fracassos, como eles falam aqui no seguinte, né? O cineasta agora é um nome em alta, graças ao grande sucesso de Welcome to Derry, a série It, da HBO, né? Bem-vindos a Derry, que é uma série muito boa. Se eu não me engano, um episódio só ficou meio bobo, assim, meio cafona, meio tosco, mas de resto, na minha opinião, foi muito bom. Eu daria 4 estrelas para essa série fácil, tá bom? Uma segunda temporada já está em produção, mesmo que ainda não tenha sido oficialmente renovada. E então temos o filme do Batman atualmente em pré-produção, dirigido por Matt Reeves e estrelado por Robert Pattinson. A DC estaria dando ao projeto de Reeves bastante espaço para desenvolver e não tem pressa em lançar outro filme do Batman. E isso aqui é um problema, né, pessoal? Porque a gente precisa do Batman no universo compartilhado da DC para que a gente tenha finalmente um filme da Liga da Justiça. É isso que a gente quer ver. Assim como a gente teve os crossovers dos Vingadores na Marvel, agora é o momento da Liga se formar. E sem o Batman não existe Liga da Justiça. Então, pensar que eles não estão com pressa para fazer esse filme é um pouco preocupante, tá bom? Pelo menos para mim. De verdade, eu gosto muito da abordagem do Matt Reeves. Sei que tem algumas pessoas que não gostam, mas eu gosto do Batman do Robert Pattinson. Mas, para que a gente tenha apenas um Batman no cinema e que seja esse Batman do universo compartilhado, eu de verdade, né, acho e defendo que o filme do The Batman deveria se encerrar no segundo filme. Tá? O universo The Batman, né? A franquia The Batman, em vez de ser uma trilogia ou mais filmes, deveria se encerrar ali, porque eu acho que acaba confundindo o grande público você ter 2 Batmans, tá bom? Porque 2 Batmans ou 2 Batman, né? Porque o cara vai lá, assiste o filme em um ano, e é o Robert Pattinson. Depois, quando ele vai assistir um filme da Liga, ou no caso aqui, né? O próprio Bravos e Destemidos chega lá, é outro cara. A gente que é nerd, a gente que acompanha as coisas, a gente tá ligado no que tá acontecendo. Agora, o cara que não é ligado nisso, ele vai ficar confuso. Então, eu acho que, para o bem do público geral, que é responsável, né, por uma grande fatia das bilheterias, o ideal era ter um Batman só. Talvez seja, inclusive, por isso que o roteiro, né, do Batman Parte 2 tenha demorado tanto para ser escrito, porque o James Gunn pediu pro Matt Reeves encerrar esse universo, né, e eu acho que seria o certo, né, mas, em contrapartida, o Batman do DCU tem que ser um Batman muito bom. E eles continuam aqui, ó. A empresa quer garantir que Batman, os Bravos e Destemidos tenha um tom e um visual suficientemente distintos para se destacar, independentemente de quando for lançado. Então, por isso que está demorando, né? Eles precisam trabalhar, precisam ver com detalhes. E aí, pessoal, isso aqui parece conflitante, porque tá, beleza, eles estão com essa abordagem cautelosa e aí chamam a Christina Hodson e o Andy Muschietti, mas assim, o Andy Muschietti ainda tem o It pra falar, pô, mandei bem aqui, né? Não fui muito bem com o Flash, mas mandei bem aqui. E o próprio Flash tem, né, as suas
os seus momentos legais ali, né? Alguns, bem poucos, mas tem os seus momentos legais. Agora, a Christina Hodson, pessoal, né? É difícil, difícil. Eu acredito que todo mundo merece uma segunda chance. E a indústria do cinema já provou que tem atores que fazem filmes ruins, mas depois fazem filmes muito bons, ou o contrário, né? Fazem filmes muito bons e depois começam a fazer vários filmes ruins. O exemplo disso é o Anthony Hopkins. Gosto pra caramba do Anthony Hopkins. Tem grandes filmes na carreira, né? Indicado ao Oscar, ganhou Oscar. Só que ele tem uns filmes bem ruins na carreira dele. E é assim que é. Nem todo mundo consegue acertar sempre. Tem vários exemplos que a gente pode pensar. E talvez esse seja o caso, não só do Andy Muschietti, o diretor, mas também da Christina Hodson, que é a roteirista. Pode ser que o James Gunn tenha uma visão, tenha uma ideia para o Batman do DCU, e ele precisa de alguém, primeiro, que já é conhecido, que é o caso da Christina Hodson, alguém de confiança, que provavelmente ela é, e alguém que vai dar vida à ideia que o James Gunn tem, porque ele não tem tempo para escrever esse roteiro. Então, pensando que ele vai supervisionar, ele vai ser o produtor, e ela vai ser a roteirista, escrevendo a ideia que ele tem, aí a gente tem 2 pontos, né? O primeiro, quem odeia o James Gunn já está preocupado, mas aí já estava desde sempre, independente de quem fosse o roteirista. E o segundo é, quem gosta do James Gunn confia que ele vai fazer um bom trabalho, né, na questão de conceber essa ideia, e que a Christina Hodson vai seguir o que ele pediu e também vai ter que passar pelo crivo do James Gunn. Então, lá na época do Flash, não tinha isso. Era o Walter Amada, aquela bagunça toda. E esse é o diferencial desse momento, tá bom? Mas vamos continuar aqui com a matéria, porque eu quero reagir com vocês aqui, os comentários da galera na internet. Eles continuam aqui embaixo, falando que o Hodson conquistou... Opa, sobe lá, propaganda da Seara gratuita, né? Mas enfim, Hodson conquistou o respeito de colegas executivos, desgraça de site, por seus roteiros sólidos, e já trabalhou no universo de Gotham City da DC, tendo escrito um roteiro para um filme Batman do Futuro, que recebeu elogios dentro do estúdio, mas nunca foi produzido. Então, isso aqui é aquele Lost Media, praticamente, né? A gente não sabe do que se tratava esse filme, a gente sabe como que foi Flash e como que foi Aves de Rapina. É isso que a gente sabe, né? E não são filmes tão bons. E aí, continua aqui, né? Ela possui vários outros trabalhos antes de si, tendo colaborado com Muschietti em Flash, né? E se eles trabalharem juntos agora, sei lá, né? Uma possibilidade é que pessoas que trabalharam juntos uma vez saibam trabalhar bem juntos novamente. Mas também existe a possibilidade de tudo dar errado, né? Ela também escreveu o roteiro filme Aves de Rapina, estrelado por Margot Robbie. Outros trabalhos incluem o Transformers Bumblebee, de 2018, que é um filme bom, tá? Eu gosto bastante desse filme. Eu assisti só uma vez, assim como o Flash. Talvez se eu assistisse mais de uma vez, né? Uma segunda, uma terceira vez eu gostasse mais, ou gostasse menos, não sei. Mas a minha opinião, tendo assistido uma vez, é que Bumblebee é um filme bom. E Aves de Rapina, pessoal, é um filme cheio de mensagens feministas. Mas assim, a atuação da Margot Robbie e, assim, algumas situações que o roteiro coloca ela, eu acho que isso salva o filme, tá? Eu consegui dar risada em alguns momentos, consegui me divertir, mas é aquilo, é um filme que ainda vem do universo do Snyder, algumas coisas foram repaginadas, outras coisas foram mantidas, mas, assim, tem muita coisa ainda da descaracterização dos personagens que vem do universo do Snyder, né? Esses filmes vêm depois da ideia do Snyder. Então, foi uma coisa complicada, o contexto era difícil. E claro que o filme das Aves de Rapina era completamente desnecessário, mas assim, você desconsiderando quem as personagens são nos quadrinhos, você consegue se divertir, né? E ignorando algumas coisas feministas que o filme tem, umas lacradinhas básicas, você consegue se divertir porque a Margot Robbie manda muito bem e tem umas piadas engraçadas, e essa é a minha opinião. Já o filme do Flash, né, pessoal, a gente também tem que levar em conta essa questão de que o Walter Hamada tinha um planejamento para o universo de si, compartilhado naquela época, que era uma completa loucura, né? Que era trazer o Batman do Michael Keaton para ser o novo Batman do universo compartilhado, e aí trazer a Supergirl, né, para substituir o Henry Cavill, uma ideia completamente absurda, maluca, e enfim, ela escreveu o roteiro tendo essas diretrizes. Ela não teve a ideia do zero. Então eu tô aqui, como eu falei pra vocês, dando o benefício da dúvida porque as pessoas têm uma segunda chance. Agora com um outro direcionamento, que é apresentar um novo Batman, entre aspas, do zero, né? Mas nesse universo compartilhado, ela pode mandar muito bem, porque o pitch é outro, né? A concepção da história é completamente outra. Não foi a Christina Hodson que, por exemplo, chegou lá e falou: quero fazer aqui o Batman do Michael Keaton, quero trazer o Flash, inclusive, faço questão de que o filme do Flash
tenha os efeitos bem ruins, tá? De CGI bem ruins. Não, o Andy Muschietti também teve opinião nisso, né? Ele também falou o que ele queria, também deu a visão dele. Então, é uma série de fatores, a gente não pode cair só em cima da Christina Hodson. Talvez com um outro contexto, um direcionamento agora diferente, ela possa mandar muito bem. Estou falando de uma possibilidade, mas pode ser que ela faça um trabalho ruim, e isso é muito triste pro Batman do DCU, porque é um personagem extremamente importante, como eu falei para vocês, e fundamental para a liga, né? Mas o ponto é, né, que quando a gente vai aqui pro IMDb, realmente ela não tem muitos filmes. Tem esse Refém do Medo aqui, que ela também foi roteirista de 2016, nunca assisti. E, sinceramente, tendo assistido somente uma vez esses 3 filmes, né? Dois da DC, né? Aves de Rapina e The Flash, e o Bumblebee, que é do universo do Transformers, galera, sinceramente, Bumblebee eu acho que é o melhor trabalho dela, tá bom? Mas ela também não tem muita experiência assim, e é o que eu falei, o James Gunn vai controlar esse filme, então, para os haters do James Gunn, isso é decepcionante, mas as pessoas que não que já não gostam do James Gunn e não queriam que ele estivesse no comando do DCU, então não ia interferir muito quem fosse, né? Fosse quem fosse o roteirista. Mas o fato é, pessoal, ela é da casa, né? Ela é da casa, então eu acho que tem esse lance da confiança, né? Mas enfim, vamos agora, tirando a parte técnica, vamos ver a repercussão da galera. Tem a página aqui, ó, Descer a Depressão, né? Falando ali, da confirmação da Christina Hodson pelo The Hollywood Reporter. Eles colocaram na legenda: não sei o que opinar. Olha só. E aí um comentário aqui, ó. Filme do Flash flopou. Lógica do Gunn. Contratar o mesmo diretor e roteirista do filme flopado para fazer um filme do Batman. Se for verdade, The Batman já é melhor por ter uma direção e roteiro superiores. Então, mas o que acontece nesse caso aqui? O que eu falei. Lógico, né? Que se tivesse uma pessoa que já tivesse sido mais bem sucedida em outro filme, seria muito melhor. Mas é aquilo. Vai que essa mulher surpreende. Entendeu? Vai que ela manda bem. Sei lá, alguma coisa com o James Gunn ali, com a casa, com o estúdio, com o Peter Safran, que conhece ela de outras produções. Alguma coisa essa mulher tem pra ter chamado a atenção, tá? E também tem aquela coisa, né? Tem roteirista que se recusa a aceitar a visão e a abordagem do produtor, do diretor. Isso aconteceu muito na Marvel. E aí, se ela aceitou escrever a história que eles querem, talvez seja por isso, né? Uma funcionária aqui da casa, vamos manter, tá bom? Então, eu tenho essa visão, tá bom? Eu acho que essa aqui é a questão que eles escolheram para contratar, né, e para colocar ela no comando do roteiro. Mas uma coisa, pessoal, que a gente tem que admitir é que o filme do Flash tem boas cenas de Batman, tá bom? Tirando aquele uniforme ridículo que o Ben Affleck usa naquela cena que ele aparece, né, na cena de abertura do filme do Flash, as cenas de ação são muito legais. E isso aí é um trabalho de roteirista e de diretor. Então, tem umas cenas legais do Batman, né? Pensando nisso, olhando pelo lado bom, se é, né, realmente essa dupla que a gente vai ter, vamos tentar ser otimista, né? Mas isso aqui é a minha visão, não sei se vocês gostam. As cenas do Batman do Michael Keaton também são legais. O problema é o CGI. Eu não sei o que aconteceu ali com o CGI desse filme, mas não sei quem culpar, mas a última pessoa que a gente pode culpar pelo CGI do Flash é a roteirista. Tá, isso aí é a culpa do Muschietti e dos produtores que estavam ali à frente na época, né? Aí outras pessoas falando, sinceramente não vou mais falar nada pro universo DC, ainda tem gente que apoia isso. Cara, eu apoio, eu gosto do Superman e eu acho que a gente tem que ver primeiro o resultado. Não é só porque ela fez uma coisa ruim que ela vai fazer agora, entendeu? Vai que ela manda bem. A gente não sabe, entendeu? Se tivesse falado aqui, se a notícia fosse Christina Hodson vai escrever um roteiro do The Brave and the Bold e, de novo, ainda acho que tem que começar com o Dick Grayson. Não acho que tem que começar com o Damian. Mas pode ser uma história boa, né? Se baseando nos quadrinhos, no que eles têm de material fonte. Mas se fosse assim, não, Christina Hodson vai fazer um filme do Batman e o Batman vai ser assim, assim, assado e não sei o que, tarará, tarará, e fosse uma coisa completamente descaracterizando o personagem dos quadrinhos. Isso era preocupante. Por enquanto não, por enquanto a gente está só julgando ela por trabalhos anteriores. Então não tem como a nossa avaliação ser 100% precisa, né? A pessoa fala, o que povo que defende a gestão de James Gunn merece. É o que eu falei, os haters, né? Isso aqui é um prato cheio pros haters, né? Cara, eu não sei porque os caras babam tanto o Muschietti, o cara só entrega trabalhos medianos com algumas cenas boas e já tratam ele como se ele fosse um diretor e dão simplesmente Batman para ele dirigir. Então, mas lembra que tem a questão da agenda, né? Tem a questão da agenda que pode ser que não vingue,
como eles estavam falando ali, por causa da disponibilidade do diretor. Mas assim, os 2 filmes do Witch são muito bons e a série eu achei muito boa também, tá bom? Ele continua aqui, ó, espero que seja um filme bom, com uma história boa, porque minha expectativa é ver um filme de herói genérico, com várias piadas sem graça, como foi com Flash e algumas boas cenas de ação. Então, vamos aguardar, né? Vamos aguardar. E seguindo aqui para uma outra página, né? A página Comic também compartilhou a notícia, né? Falando que a Christina Hodson foi oficialmente, quer dizer, está oficialmente escrevendo o roteiro de Batman, Os Braços Destemidos. E a galera também, né, na gringa, essa página é gringa, também tá aqui, ó, como vocês podem ver, bem preocupada, né, com essa confirmação. Tem aqui, ó, vários GIFs mostrando isso. Né, o pessoal, putz, sério. Esse aqui, ó, não, uai. Esse meme aqui é muito bom. Deixa eu deixar um like aqui, muito bom. Então, assim, o pessoal tá realmente preocupado. E, assim, né, fazer o quê? Ela entregou um negócio ruim, mas é o que eu falei. Não, tirando Aves de Rapina, esse bem... Tudo, né, pessoal? Tem a mão da produção também, dos estúdios. Mas tirando Aves de Rapina, no caso do Flash, a culpa não é dela. Ela não tem 100% da culpa, ela não é 100% responsável. Aqui, ó, não é 1º de abril, né? A repercussão tá bem negativa, né, galera? Seguindo aqui, ó, do Mundos da DC. Falou, né, Christina Hodson, né? Escrevendo o Batman é a pior notícia possível para o filme e para o DCU. Olha só, uma página que é abertamente fã do James Gunn, né? O Lucas, inclusive, já tivemos aqui algumas... Quer dizer, não tivemos desavenças, né? Tive desavenças com um amigão dele. Mas discordei de alguns pontos, algumas coisas que ele falou. Mas é um cara que realmente gosta do James Gunn, né? É fã, postou foto com ele e tudo mais, aquela coisa. E tá meio que decepcionado, meio preocupado, pelo menos aí, né? Com essa confirmação. É interessante ver, né? Que quando até os fãs, né? Que defendem, que acreditam no cara e no universo estão preocupados, é porque o negócio realmente mexeu ali com as estruturas dos fãs. Olha lá, mais gifs, né, do pessoal revoltado. Não temos segundo de paz nessa bodega. Série de The Batman 2, dirigido e co-escrito por Matt Reeves, e para Batman Braços Destemidos, dirigido pelo diretor de The Flash, escrito pelo roteirista de Aves de Rapina. Não é ser fácil fã da DC no cinema. Tá vendo? É o passado dela, né? O pessoal tá se baseando só no passado. E realmente, né? É difícil. É uma situação difícil. Né? Se ela fosse, sei lá, se ela tivesse dirigido só o Bumblebee, seria mais fácil. Mas é aquilo, a gente pode pagar com a língua, pessoal. A gente sempre paga com a língua, hein? A gente sempre paga com a língua. O pessoal tá aqui, ó. Todo mundo falando dela. Todo mundo falando dela. Ó, pela cara, esse Batman do James Gunn não vai superar o Batman do Matt Reeves. Superar acho que nem é a intenção, né? A intenção é fazer coisas diferentes. Tomara que o James Gunn desminta isso. Eu não acho. Eu acho que é coisa oficial, porque é The Hollywood Reporter, né? E aqui mais uma do Mundos da DC, né? O decenalta mais otimista hoje, né? E essa imagem aí, representando como que os fãs estão nesse momento, né? Tem aqui um outro artigo lá do site O Vício, que eles falam que não é certo que o Andy Muschietti volta, tá bom, pessoal? Porque tem essa questão da agenda. Então, é o que eu falei pra vocês, o The Hollywood Reporter também falou sobre isso rapidamente, né? Eles colocam aqui, ó, o filme do Batman do Seal não seria a prioridade pro cineasta argentino em caso de choque de agenda. Portanto, seu envolvimento como diretor dependerá de sua disponibilidade quando o sinal verde de produção for finalmente dado. Então, para quem não está animado, né, com a participação, né, do Andy Muschietti nesse projeto, isso aqui pode ser uma coisa boa. Né? Pode ser uma coisa boa. Mas pode ser que ele seja o diretor e pode ser que ele mande bem. A gente tem que aguardar. Mas esses aqui são os meus comentários, essa é a minha opinião. Quero saber o que vocês acham. Escrevam aí embaixo que eu quero saber, tá bom? E é isso aí, eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui, já estão aparecendo outros vídeos do canal para você clicar, para você ter mais conteúdo, tenho certeza que você vai curtir, e é isso aí. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.